Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo. Sabe, por acaso, o que é a nefrologia e para que servem os rins? Hipócrates, médico grego do século IV a.C., foi o primeiro a definir a urina como resultado de uma função dos rins e não foi por isso que dele nasceu o adjetivo tão conhecido, hipócrita. Era a mais pura das verdades. O Haja Saúde de hoje é dedicado precisamente à saúde dos rins e para falar sobre este órgão muitas vezes esquecido, mas tão crucial para o equilíbrio do organismo, senta-se hoje no Haja Saúde Paulo Santos, médico nefrologista, diretor do serviço desta especialidade, a funcionar no Hospital de Torres Novas, pertencente à ULS de Médio Tejo. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Filipa. Obrigado pelo convite. Com muito prazer que estou aqui em nome do Serviço de Nefrologia. Obrigada por ter aceitado o convite da nossa parte. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutora, antes de mais, em forma de apresentação, porquê é que escolheu esta especialidade e o que é, na verdade, a nefrologia? Para muita gente deve ser uma palavra, para muitos ouvintes, é uma palavra provavelmente muito estranha, não é? Nefrologia é uma palavra que vem do grego. Nefros significa rim e logia, que é o conhecimento. O que é nefrologia? Bom, sou nefrologista há 14 anos. À altura, para escolher a especialidade, eu queria uma especialidade que fosse o mais abrangente possível. Eu vejo as pessoas como um todo. Custa-me ser muito específico, ficar numa área muito específica e de todas as especialidades médicas, além da medicina interna, por onde passei durante um ano, a nefrologia era aquela especialidade médica mais abrangente. E ao mesmo tempo trazia aqui uma componente técnica, interventiva, que também aprecio bastante. Mas porquê os rins? Às vezes penso, quando muitos médicos já passaram por aqui, porquê é que aquele médico escolheu aquele órgão em específico? Especificamente aquele órgão? Ou escolhe-se um órgão, escolhe-se a especialidade pela intervenção que é possível junto do paciente? Todos os médicos fazem separam com uma primeira dicotomia, que é uma coisa mais cirúrgica ou uma área mais médica. Eu nunca tive dúvidas, queria fazer uma área médica. E a nefrologia, porque os rins? Porque, como vamos desenvolver ao longo desta conversa, têm tradução a nível sistémico, a nível de todo o organismo, de diversas formas, e ao mesmo tempo são atingidos por diversas doenças. Portanto, de todas as áreas médicas, de todas as especialidades, é uma das mais completas e mais complexas em termos de sistema. Exatamente. E tem aqui um certo ar de incógnita, muito assente também em laboratório, um bocadinho de alquimia. Portanto, foi essa a mágica que me fascinou desde o início. Essa alquimia tem a ver com? Tem a ver com a principal função dos rins, que é a homeostasia, que é manter o equilíbrio do organismo, que passa por uma fina regulação dos líquidos, dos compostos principais, dos iões, e ao mesmo tempo filtrar todo o sangue e eliminar todas as toxinas, todas as substâncias prejudiciais e eliminá-las pela urina. Portanto, os rins são órgãos silenciosos, trabalhadores incansáveis,
e muitas vezes esquecidos. E por isso estamos a relembrá-los aqui neste podcast. Conversa. Eles são fundamentais para o equilíbrio no corpo, como diz, não nos lembramos deles, mas também muitas vezes não nos lembramos do que usamos cá dentro. Não é? Usamos um bocadinho o corpo como cabide e vamos andando pela vida. Mas os rins dão sinais evidentes quando as coisas correm mal, ou não? Esse é outro aspecto importante. Infelizmente, as doenças renais traduzem-se, a maior parte das vezes, numa fase já bastante avançada. Portanto, a nossa intervenção passa também por uma postura muito proativa no que toca à prevenção. Agora, voltando atrás, os rins são uma espécie de filtros, como estava a dizer. Não é? O que é que se passa a nível microscópico? Qual é a magia que acontece nos rins para que limpem o nosso sangue? Pode-se dizer assim, que limpam o sangue? Sim. Os rins limpam o nosso sangue. Os rins são órgãos, em termos estruturais, muito complexos. Não são um filtro, são formados por milhões de filtros. É uma pequena unidade, que é o glomérulo. O glomérulo que começa por um pequeno novelo de vasos sanguíneos de pequenas dimensões, são os capilares, e é por aí que passa todo o sangue, é filtrado, e na outra extremidade sai o sangue limpo, perfeito, para cumprir as suas funções, levar os nutrientes e oxigênio pelo restante organismo, e os detritos, as substâncias indesejáveis, saem pela urina, que sai por outra extremidade, por um pequeno conduto, um pequeno túbulo, que na verdade não é pequeno, já vamos falar um bocadinho melhor, e que depois, quando vão desaguar nos bacinetes, por sua vez, conduzem a urina para o útero, por sua vez leva para a bexiga, e depois para o exterior. Para a eliminação. Para a eliminação não, para o exterior. Para o exterior. Este funcionamento é meticuloso, é um equilíbrio muito fino. E só para termos aqui uma noção da complexidade dos rins, cada unidade fundamental, que é o glomérulo, que eu disse, se pegássemos no glomérulo e esticássemos aquele tubo que falei, que dá voltas e voltas e contravoltas, tinha uma extensão, cada glomérulo tinha uma extensão de 18 km. Imagina isto multiplicado por milhões. Portanto, imagina a quantidade de cabos de fibra óptica que temos no rim. Quase não cabíamos no mundo. Não cabíamos. Porque em quase todas as especialidades existe isso. Não é? Existe um sistema e muitas vezes os médicos, quando cá chegam, os especialistas dizem imagino que dava 2 voltas ao mundo. Mas os rins neste conjunto são uma das magias máximas. Concordo. Por isso escolhi nefrologia. Agora, o cérebro é uma grande estrela, não é? Claro. Mas os rins não ficam atrás. Não ficam. E isto é este propósito conta uma história interessante, que é, quando estudamos na faculdade, dividimos os órgãos em órgãos nobres e se calhar não tão nobres. Infelizmente, os rins são classificados como órgãos secundários. Os nobres são o cérebro, que disse a Filipa, o coração, e os rins são tão nobres, que numa situação de emergência se sacrificam para deixam de receber voluntariamente, claro, um mecanismo complexo, ou de homeostasia, mas deixam de receber sangue. Homeostasia. Deixam de receber sangue para que esse sangue seja direcionado para o coração e para o rim. Portanto, órgão mais nobre que o rim não existe. Agora, além de filtrar o sangue, quais são as outras funções vitais dos rins que provavelmente a maioria dos ouvintes não conhece? Deixa-me só dizer que este conjunto, este tesouro, que é o conjunto dos glomérulos, vem connosco à nascença e está connosco para o resto da vida. Portanto, os glomérulos não se regeneram, de tal modo que uma criança de baixo termo, que tenha menos peso, vai nascer com menos glomérulos e vai ter mais risco de desenvolver insuficiência renal ao longo da vida. Portanto, é um património que é fundamental cuidar. Para além da função de filtração, que já falámos, que é a eliminação das toxinas, a produção da urina, existe a função que é a regulação fina da quantidade de líquido no organismo, portanto 70% do nosso organismo é água. E quem é que faz esse controle? São os rins. Água, excesso, o rim drena. Déficit de água, o rim concentra a urina. Por isso, quando bebemos pouca água e desidratamos, a nossa urina aparece mais concentrada. Lá está, os rins... Mais amarela. Exatamente. Mais amarela, porque tem uma concentração mais forte de quê? Porquê que fica mais amarela? Fica mais concentrada. Imagina que tem menos água, portanto as substâncias ficam menos diluídas, portanto
dão esse aspecto mais concentrado, mais escuro. Pergunta mais básica, doutor. Porquê que a urina cheira mal? Porque tem substâncias tóxicas, algumas tóxicas, outras nem tanto, que não são desejadas no organismo. Ou Saem seja, é pela uma urina. espécie de lixeira. É É uma uma espécie de lixeira. caixote de lixo. Existem outras. Temos vários sistemas de drenagem, de purificação no nosso organismo e o rim é um deles. Para além da gestão de líquidos, a gestão das moléculas dos iões, sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, que são fundamentais para cada uma das células, são pequenas fábricas, necessitam destes compostos. Mais uma vez, o rim é o interposto que gera a concentração desses elementos. E depois, temos outras funções que muitas vezes, também, a maior parte das vezes, as pessoas não atribuem ao rim, que é, por exemplo, o controle da tensão arterial. O órgão que controla a tensão arterial é o rim. As pessoas associam ao coração. Não, é o rim. Que tem uma função hormonal. Além destas funções de filtração, tem função hormonal. Dentro destas funções hormonais, a primeira é a produção de renina, uma hormona. A hormona controla a tensão arterial. Segundo ponto interessante. É o rim que controla a anemia, porque produz eritropoetina, que é a substância que controla a quantidade de glóbulos vermelhos. Portanto, os rins, além da tensão arterial, controlam a quantidade de glóbulos vermelhos e, portanto, evitam a anemia. Por isso é que os nossos doentes renais têm anemia, a maior parte das vezes. E é por isso que, para não ter tensão muito alta, se deve beber muita água. Não é uma relação direta, há uma relação direta, mas com certeza que faz parte dos conselhos para manter os rins saudáveis. E depois, outra função hormonal muito importante é a vitamina D. Toda a gente fala da vitamina D no osso. Quem é que controla a vitamina D? Os rins. Muito bem. Grande apologia dos rins. É um ótimo advogado dos rins. Além de ser um grande especialista e médico, é um grande advogado dos rins. Quais são os principais fatores de risco para as doenças renais? A genética conta? Muito pouco, nada? A genética conta de forma direta numa pequena percentagem de casos. Nas doenças hereditárias, doenças renais hereditárias existem, mas não são a principal causa de insuficiência renal. Falamos aqui, por exemplo, da doença renal poliquística, há famílias afetadas por este problema. Quistes nos rins, em grande quantidade, e há outras doenças genéticas, hereditárias, mais raras, o síndrome de Alport, mas que apesar de raras, vemos com alguma frequência. Mas é uma pequena porcentagem. Sim, no grupo das doenças renais, a insuficiência renal crónica, que é um flagelo, que é um problema de saúde pública, afeta 10% da população mundial. Em Portugal temos 10 mil pessoas com falência renal a fazer diálise, e é de tal modo um problema relevante a nível mundial que várias associações médicas se reuniram e decidiram criar, em março, na segunda quinta-feira do mês, o Dia Mundial do Rim, para servir de alerta. Dia Mundial do Rim, alerta para a doença renal. Porquê? Porque é uma doença silenciosa. E, portanto, porquê é que é tão frequente? Porque, para além destas doenças genéticas raras, existem doenças que são grandes problemas de saúde pública que afetam muito o rim. Em primeiro lugar, a diabetes. Depois, a hipertensão. E agora, o flagelo da obesidade. Portanto, à cabeça vem a diabetes e a hipertensão. Mas logo atrás vem a obesidade, o excesso de peso. Portanto, são estes três fatores de risco que referi. Existem outros, mas são os principais causadores de insuficiência renal grave. Aqueles que devem ser combatidos em primeiro lugar. Não é? E tem potencial de modificação, de intervenção. Não é? E que têm potencial fatal. Não é? Sim. Provocam doença crónica renal. É uma doença de alto risco. Sabe? As pessoas que têm estas doenças, a diabetes, a hipertensão, excesso de peso, devem estar alerta, porque têm um risco acrescido para doença renal. Quais são os primeiros sinais, sintomas de que algo não está bem com os nossos rins? Um dos primeiros sinais será a hipertensão, tensão alta. A maior parte das vezes a hipertensão não é secundária a problemas renais, mas pode ser. Portanto, é um sinal facilmente identificável. Portanto, uma pessoa hipertensa deve fazer uma avaliação dos seus rins. Ir ao médico antes de qualquer coisa. Exatamente. Ir ao seu médico de família. Exatamente. Fazer umas análises, fazer uma análise de urina, um exame muito simples, que a semelhança
de Hipócrates, que Filipe referiu, continua a ser um instrumento acessível e que pode dar informação muito, muito, muito valiosa. Depois, alterações do aspecto da urina, mais uma vez, uma urina com sangue, uma urina com aspecto já preto, uma urina com espuma, situação anómala, a pessoa nota, não deve ficar indiferente, deve procurar o médico. Pode ser um sinal de doença renal. E urinar, por exemplo, não com um jato contínuo, isso já tem a ver, por exemplo, dos homens com doença da próstata? Exatamente. Aí remete mais para um problema da próstata. Depois, as pernas inchadas, o edema, pode ser um sinal de doença renal. E em fases mais avançadas, vêm sintomas mais gerais, como mal-estar, em específico, uma falta de apetite, uma falta de energia, uma náusea, ânsia, vómito, já em situações, portanto, em fases mais avançadas. Mas aí, doutor, tardio, exatamente, é em específico. Portanto, tomar atenção, sobretudo, a esses sinais iniciais. Não é? Fatores de risco, um somatório de fatores de risco, estes sinais mais subtis, mas que devem ser valorizados, e, infelizmente, estes sintomas mais, que surgem em fases mais avançadas. Ou seja, doutor, vigiar o aspecto da urina, controlar a tensão, não é? Sim. Ter cuidado com a hipertensão e verificar com o médico de família, caso ocorra, qual é a raiz, e efetuar análise de urina. Correto. Certo? Sim. É isto, não é? Sim. Relativamente à diabetes, quem é diabético, com certeza terá que ter uma atenção mais especial. Exatamente. Deverá fazer análise de urina sempre, pelo menos uma vez por ano, se a situação estiver bem controlada, uma análise de sangue, pelo menos uma vez por ano, para vigiar a creatinina e a ureia. O mesmo para os hipertensos, o mesmo para as pessoas que têm um rim único, só um rim a funcionar. O mesmo para as pessoas que têm outros fatores de risco, o excesso de peso, a perda de um rim por algum motivo. Tenho já que lhe perguntar, porquê é que se pode viver só com um rim? Temos 2 rins, se pode viver só com um? Porque os rins são órgãos, enfim, com uma grande capacidade de adaptação, exatamente. São tão extraordinários. Ainda conseguimos. É mesmo. Sim, é verdade. Porquê? Porque cada uma destas unidades que referi, que é o glomérulo, consegue adaptar-se. Aumenta de tamanho, trabalha de forma adicional, aumenta de volume, concretamente, e filtra o dobro, vamos lá, podemos dizer desta forma, e vai manter-se e consegue compensar uma situação normal, pode compensar durante a vida toda, sem qualquer sinal. Agora, se neste momento se forem enxertando outras agressões, diabetes, hipertensão, consumo de medicamentos com potencial tóxico para os rins, que é muito importante isso. E outro tipo de agressões, algumas doenças, alguns tratamentos, quimioterapia, alguns antibióticos. Portanto, este somatório enxertado num rim único pode realmente fazer falência. Agora estava a pensar de repente quando se diz isto vale um rim. É curioso que as pessoas digam, não é? Isto valeu-me um rim, isto custou-me um rim. Sim, na verdade é a ideia de que podem roubar-nos um rim. Isto porque, quando temos a falência de um rim, uma das opções é um transplante e aí estamos numa área muito difícil, não é, doutor? É difícil. Não é impossível, claro. É difícil, segundo várias perspectivas, mas é extraordinário. Em termos científicos. Em termos científicos. E é extraordinário para o doente, muitas vezes para a família. É uma das opções de transplante renal, juntamente com diálise. A doação de órgãos não está tão, não é tão abrangente que se consiga órgãos para todos aqueles que necessitam, certo? Exatamente, infelizmente há uma grande escassez. Tem a ver com a rapidez com que têm que ser retirados, certo? Por um lado, tem a ver com realmente o facto do número de doentes em diálise aumentar de forma contínua e a disponibilidade de órgãos não acompanha essa necessidade. Tem a ver com uma questão cultural, tem a ver com o próprio sistema de saúde, mas deixe-me dizer que temos feito
grandes progressos, mesmo a nível da OLS, no que toca à recolha de órgãos. Sim, nós já tivemos um programa sobre a recolha de órgãos, a doação de órgãos, e é extraordinário, e o OLS também do IPES está à frente, sempre competindo com os primeiros, relativamente à doação, à recolha de órgãos para transplante. Vou falar da dor falecida, da dor cadáver. Depois entramos aqui no campo da doação da dor vivo, portanto, uma doação altruísta. Alguém da família, um amigo, que se dispõe a ajudar outra pessoa e decide doar o rim. As coisas mais nobres que existem. Concordo. É um gesto de altruísmo puro e as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas para essa possibilidade e, aliás, é uma iniciativa do Governo, do Ministério da Saúde, que divulguemos, que se apresente mais esta opção aos doentes renais. Mesmo ainda antes de começarem diálise, colocar em cima da mesa essa opção. Porque lá está, a pessoa que doa pode viver apenas com o rim. E claro que é uma seleção complicada, não digo complicada, é complexa, no sentido de que... Ou seja, pode não ser complicada. Exatamente. Há fatores de risco, não tem que ser uma pessoa saudável, não pode ser uma pessoa que tenha um risco aumentado de insuficiência renal, mas essa consideração deve ser tida. Podemos deixar a mensagem muito clara que tentar não custa. Tentar não custa. Colocar-se como hipótese ser ele o doador não o afeta numa primeira instância. O que é que ele terá que fazer? Apenas análise? Não, tem que ser avaliado em consulta especializada, em que vai fazer uma história clínica, vai ser avaliada todo o historial médico da pessoa. Mas não há qualquer intervenção naquele rim. Não, neste momento não. É importante dizer isso. Há uma série de etapas, têm que ser ultrapassadas, exclusa de fatores de risco, doenças que não podem estar presentes, tem que ser uma pessoa saudável e depois tem que ser compatível. Mas tudo isso é uma avaliação teórica, digamos, não é? Exatamente, não há nenhuma intervenção física. É importante dizer isso. E há, hoje em dia, programas mais complexos de doação cruzada. Imagino, não é compatível com o seu ente querido, mas esse rim pode ser compatível com o paciente que está ao lado, por sua vez tem um dador que pode ser compatível com o seu ente querido. Portanto, isso existe, e não só a nível nacional, como existem redes internacionais estabelecidas de troca de órgãos. Portanto, é todo um campo que também está em franco desenvolvimento. Extraordinário. Bem, terminamos esta primeira parte do Haja Saúde hoje com este apelo, ou uma nobreza de caráter e uma nobreza, enquanto seres humanos, de apelar à doação de rins. Fazemos aqui uma pequena pausa para escutarmos as informações úteis desta quinzena com a Helena Ralho. Regressamos à conversa já de seguida. Até já. Hoje, nas informações úteis, quero contar-lhe uma história, e não dicas de saúde. Uma história que nos faz acreditar no melhor da medicina e também no melhor das pessoas. Já vimos nesta primeira parte do podcast que o rim é um órgão extraordinário. Filtra o sangue, equilibra o corpo, regula a vida em silêncio. Mas há quem vá mais longe e transforme o rim num símbolo de generosidade. O protagonista desta história é o Dr. Domingos Machado, um dos pais da transplantação renal em Portugal. Durante 47 anos foi médico nefrologista do Serviço Nacional de Saúde e um dos pioneiros nos transplantes renais com dadores vivos. Passou a vida a salvar doentes com insuficiência renal e a estudar formas de prolongar as suas vidas. Mas o mais extraordinário aconteceu depois de se reformar. Aos 70 anos, em 2022, o Dr. Domingos Machado decidiu fazer algo que nunca ninguém tinha feito no nosso país. Doou, em vida, um rim a um receptor anónimo. Não a um familiar, não a um amigo, mas a alguém que nunca conheceria. Foi o primeiro dador altruísta dirigido a receptor desconhecido em Portugal. Um gesto que obrigou a rever a lei e que abriu o caminho a um novo modelo de solidariedade. O transplante renal cruzado, onde uma única dádiva pode desencadear uma cadeia de vida para várias pessoas. E no caso do Dr. Domingos, a sua doação permitiu realizar 3 transplantes renais no Hospital de Santo António, no Porto. Pense nisto num instante. Um homem que dedicou a vida inteira à medicina e que já aposentado continua a servir, não com um bisturi, mas com o seu próprio corpo.
A história do Dr. Domingos Machado lembra-nos que a doação de órgãos não é apenas um ato médico. É um gesto de amor, de empatia e de confiança na humanidade. E lembra-nos também que podemos ser dadores em vida, não só para familiares, mas também, se assim o quisermos, para alguém que nunca conheceremos, mas que poderá viver, graças a nós. E como disse o próprio Dr. Domingos numa entrevista, um rim chega perfeitamente para viver e o outro pode dar vida a alguém que a perdeu. Talvez não haja definição mais bela que esta. A medicina é ciência, sim, mas também é amor em ação. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde. Hoje falamos sobre a saúde e a maravilha dos rins. Para isso, senta-se connosco no consultório Paulo Santos, médico nefrologista, diretor do serviço desta especialidade na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Doutor, por que motivos são tão fortes a dor quando se tem pedra nos rins? Os rins, por norma, não dói. É muito frequente os doentes terem como queixa principal dor nos rins. Os rins doem, é verdade, mas são em situações muito particulares. Se calhar é bom dizermos que os rins, onde é que estão situados? Porque às vezes, se calhar dizemos que temos dor nos rins, e não são os rins. Os rins estão na cavidade abdominal, ou seja, dentro da barriga, estão numa posição mais posterior, ou seja, estão junto à parede, atrás, junto às costas, logo abaixo, na zona das últimas costelas, tem o tamanho de um punho fechado, cada um de cada lado, e estão dentro de um invólucro bastante duro, que é a cápsula renal. Ou seja, estão como que aprisionados. E em todas as situações em que há um aumento súbito do tamanho do rim, seja uma dilatação, seja uma inflamação, uma infecção, chamamos de pielonefrite, uma infecção, uma nefrite aguda, pode dar dor, e uma dilatação aguda, os rins vão efetivamente. É o que acontece na cólica renal. A cólica renal, um cálculo liberta-se e por qualquer. O que é um cálculo? Um cálculo é pedra, as pessoas dizem habitualmente. Pedra que é composta por diversas. Pode ser composta por diversos minerais. Tem diferentes tamanhos, pode ser uma coisa milimétrica, até uma coisa com alguns centímetros. É essa pedra, esse cálculo que se liberta e que vai ao sabor da corrente e que encrava em algum ponto do sistema urinário, entope o sistema basicamente e, portanto, tudo a montante dilata. E ao dilatar, provoca essas dores intensíssimas. São das dores mais intensas, as pessoas descrevem, equivalente ao parto, são dores muito intensas porque é uma dilatação súbita dessa cápsula, invólucro, onde o rim está alojado. Equivalente ao parto, mas no parto há as contrações e, portanto, elas acalmam, não é? No caso das dores dos rins, elas são quase são mais constantes, embora seja também por o mecanismo seja também cólica, porque há uma tentativa do ureter, que é o tubinho que leva a urina até à bexiga, portanto, há uma tentativa, há movimentos quase de contração peristaltíticos, e, portanto, em teoria, a dor acaba por ser um bocadinho mais tipo cólica, mas muitas vezes é constante e muito intensa. Os rins, nós, para palparmos os rins, podemos dizer como, doutor? Portanto, um bocadinho acima das nádegas, podemos dizer? Acima das nádegas e logo ali rezar as últimas costelas. Portanto, ao lado da coluna. Ao lado da coluna. Se quiser saber o tamanho dos seus rins, fecha o seu punho. E coloca os punhos atrás das costas, ao lado da coluna, acima das nádegas. Mais ou menos onde está o cinto, não? E um bocadinho acima do cinto. Acima do cinto. Aí estão os seus rins. Portanto, não se palpam diretamente, porque estão protegidos por uma camada de pele, de tecido subcutâneo, músculo. Mas é por isso que o médico faz aquela manobra que é a pancadinha nas costas, quando há uma dor lombar, uma dor nas costas, para perceber se a causa da dor é o rim. Porque se for o rim, a pessoa dá um salto da marquesa. Para não confundir precisamente com a dor lombar. É uma das técnicas, uma das ferramentas. Chás, suplementos naturais, são bons para os rins? Faço a pergunta direta porque há o chá quebra-pedra, enfim, temos muita coisa alternativa
desculpa que ligue esta alternativa assim com esta intuação, Sim. porque não sei como vai dizer sobre isto. A água é bom para os rins. Os chás, enquanto ponto de hidratação, sem dúvida, serão sempre bons. Mas é preciso ter atenção ao chá que escolhemos. Estão descritos, há nos livros, há casos de doenças dos rins por chás chineses. Na Bélgica, há 20 anos, houve uma epidemia de insuficiência renal porque um consumo exagerado de uma determinada marca de chá. Há países, na zona dos Balcãs, que tinham problemas endémicos. Havia uma enorme concentração de insuficiência renal crónica porque as pessoas consumiam muito o tipo de ervas, de chá, no chá. Ou seja, é preciso ter muito cuidado com o chá que se bebe. Os chás normais, que são acessíveis, na nossa casa, que se apanha no quintal, no supermercado, tudo bem, sem dúvida. É uma fonte de hidratação ótima, excelente. Aconselho vivamente. Chás de origem mais obscura. Suplementos naturais. É preciso ter algum cuidado. Que medidas simples é que cada pessoa pode adotar para proteger os rins? Em primeiro lugar, um estilo de vida saudável. Também se aplica o mesmo estilo que se aplica em todas as outras situações. Também na prevenção da doença renal. Hidratar-se, beber a quantidade de água que deve beber por dia. Por norma, anda à volta de 1,5 litro, 2 litros, 2,5 litros, em função ajustada às nossas necessidades. Num dia muito quente, uma pessoa mais pesada, enfim, que transpira mais, vai beber mais água, deve aproximar os 2 litros. Num dia normal, 1,5 litro será suficiente. Não existe uma medida certa. Também para não haver acumulação de líquido. Enquanto os rins forem saudáveis, eles responsabilizam-se por essa gestão. É. Não vai haver acumulação de líquidos. Se eu beber 3, 4 litros, os rins tomam conta. Mas, atenção, água em excesso pode provocar doença. Situações muito específicas, mas pontuais, mas alterações de iões, nomeadamente o sódio. Portanto, no meio é que está a virtude. À volta de 2 litros. E atenção, isto inclui já todas as fontes de líquido. Sopa, chá, café, enfim, os alimentos em geral. Todas as bebidas. Correto. E que hábitos, doutor, do dia a dia é que prejudicam mais a saúde dos rins? Sinais vermelhos para o sal, claro. O sal é uma questão, é um problema da nossa sociedade, das sociedades mais mediterrânicas. Devemos moderar a ingestão de sal. Imaginemos um pacote de açúcar, de café que tem 5 gramas de açúcar. Deve ser menos que isso. A quantidade de sal por dia deve ser menos que 5 gramas. Ou seja, quando vamos cozinhar, vamos imaginar, ok, tenho que distribuir isto pelas várias refeições, esta pequena quantidade de sal. Deixa-me só fazer aqui uma sugestão, não sei se acha bem, porque claro, acabámos de dizer que nem todas as ervas são boas, mas existem nas ervanárias alternativas ao sal, que são temperar a comida com erva, por exemplo. Ervas, sim. Aí sim. Outros sais alternativos é preciso ter alguma atenção. Nomeada, sobretudo as pessoas que têm insuficiência renal, sofrem dos rins. Pela questão dos iões. Exatamente. Alguns sais substituem o sódio por potássio, que acaba por ser ainda mais deletério que o sal em si. O tabaco se aplica a outras patologias, outras doenças. Depois, consumo exagerado de medicação para as dores anti-inflamatórios, não esteroides. Ibuprofeno. Com o ibuprofeno, não vamos aqui identificá-los, mas toda essa família de fármacos são fármacos extraordinários, mas consumidos em exagero, e quando digo em exagero é de forma continuada ao longo de meses, são causa de insuficiência renal, de hipertensão, entre outros problemas. A condução de venda livre, esse alerta é importante. Há que estar sob aviso. Isto são as medidas mais gerais. A atividade física, controle do peso, controle da tensão arterial. Os diabéticos devem controlar de forma rigorosa, não devem facilitar. A diabetes é a principal causa de insuficiência renal. Há que ter um controle muito rigoroso. Há que levar a sério esta situação. E são os principais cuidados, de uma maneira geral. Depois, entramos no outro campo, que é a questão da ingestão de proteínas, sobretudo neste contexto mais corporal, do ginásio, da massa muscular. Há que ter também cuidado, porque
massa muscular, suplementos aminoácidos, portanto, no fundo, vão representar um trabalho adicional para o rim, sobretudo para as pessoas que têm fatores de risco. Portanto, as pessoas que têm fatores de risco, diabetes, hipertensão, um rim só, outros problemas que afetam o funcionamento renal, devem ter algum cuidado, devem perguntar ao seu médico: posso tomar estes suplementos? Posso Não beber devem, esta bebida proteica? não devem fazer. Como é que funciona a diálise e em que casos é que é indicado? Porque há muitas pessoas que poderão pensar: quando eu chego à diálise ao fim, já não há solução para mim. Isso é errado, suponho. Isso é errado. A doença renal crónica, a doença renal crónica evolui ao longo de anos. Felizmente não há forma de reabilitarmos o rim, rejuvenescermos as células renais e, portanto, é um processo, uma degradação que se vai instalando ao longo dos anos, até atingirmos a fase final, que é o estádio 5, ou antigamente dizíamos doença renal terminal. O que é a fazer aqui? Neste momento, todos os doentes chegam a essa fase, a todos os doentes é apresentada a panóplia de opções. É isto que ele prevê, é isso que fazemos no nosso serviço, é isso que faz no serviço em Portugal. Existe a diálise. Dentro da diálise, 2 tipos: a hemodiálise e a diálise peritoneal. Existe o transplante. Qual é a diferença, doutor, já para dizermos? A hemodiálise A hemodiálise é uma das técnicas de filtração do sangue, artificiais, hemossangue, em que recorremos a uma máquina que tem um filtro, uma bomba de sangue, tem um filtro, por onde vai passar o sangue do doente. Sai do corpo do doente através de um catéter ou, preferencialmente uma fístula, unir uma artéria, uma veia, portanto 2 vasos sanguíneos, e usá-los como fonte de sangue para a diálise. Então o sangue sai do corpo do doente, passa pela máquina, passa pelo filtro, as toxinas são eliminadas, vão para o esgoto e o sangue volta purificado para o corpo do doente. Portanto, isso é a hemodiálise. É feito 3 vezes por semana. Portanto, os estudos demonstraram que 3 vezes por semana, 4 horas, permite manter bons níveis, manter a tal homeostasia, que eu já referi no início, saúde do organismo. O equilíbrio do organismo, em geral, manter o equilíbrio. Embora seja possível fazer mais tempo, nomeadamente durante a noite, períodos mais prolongados, traz algumas vantagens. Depois, a diálise peritoneal, que é feita em casa, é um tratamento diferente. Não há sangue nesta diálise, é um catéter, é um tubinho que se coloca de maneira por um cirurgião ou não, pelo nefrologista, na barriga, no abdômen, e vai ser introduzido líquido, o doente faz por si. Portanto, isto é um aspecto importante, é uma técnica de casa e autónomo. O doente é responsável pelo seu tratamento. O doente coloca esse líquido, que vem em bolsas estéreis, coloca esse líquido na barriga, esse líquido, por artes de alquimia, vai absorver as toxinas e depois esse líquido é drenado e vai para o esgoto. Nós temos imensos doentes a fazer diálise peritoneal, essa possibilidade é oferecida, apresentada aos doentes, e claro que predominam os critérios clínicos. Terá que ser visto caso a caso. Quais são as grandes inovações nesta área? Há boas notícias? A nefrologia tem tido ao longo dos anos assim, grandes passos que marcam a caminhada. A primeira é a invenção da diálise. Mas quem inventou a diálise? Isto foi em 1940, logo ali no fim da Segunda Guerra Mundial. Um médico holandês, um gênio, cansado de ver pessoas com falência renal falecer sem solução, criou um filtro artificial, imaginem, a partir de peças de um automóvel, a partir de um fórum. E testou este aparelho, muito rudimentar, obviamente, a primeira paciente, segundo sabemos, foi uma colaboradora dos nazis na Holanda que se suicidou. Ingeriu um veneno que provocou falência renal. E ele utilizou este aparelho muito rudimentar para tentar salvar esta doença. Portanto, a partir desse aparelho muito rudimentar, chegou-se ao aparelho, ao tambor de Kolff, que durante muitos anos foi a única máquina de diálise existente. E ainda há alguns exemplares em alguns hospitais deste país, que é o tambor de Kolff. William Kolff foi o primeiro gênio da nefrologia. Depois, os grandes avanços têm a ver com o transplante renal, o primeiro transplante renal, nos Estados Unidos, nos 60. Outro grande passo mais recente, pelo menos tentativa de linha de investigação, é o xenotransplante, que é o transplante, o uso de órgãos de origem animal, do porco, concretamente, manipulado. São eliminados alguns genes que eram responsáveis por gerar aquelas reações de rejeição mais graves,
Hoje em dia já se conseguem Para eliminar. aproximar o máximo o porco ao ser humano. Exatamente. A genética do porco. É a genética Exatamente. do humano. E recentemente foi feito esse primeiro transplante com algum sucesso. E claro, olhando para o futuro, é o rim biónico. Toda a gente tem esperança no rim biónico. É um misto de células renais normais com microchips. Portanto, a esperança existe. Vamos olhar para o futuro. Vamos olhar para o futuro e sem dúvida, a vida dos nossos doentes renais vai ser melhor no futuro. Agora, vamos terminar só a ir para o passado e convidar, eu sei que o doutor gosta especialmente da pintura flamenga, vamos convidar para procurarem na pintura flamenga as representações de... Eu diria de outra forma. Eu volto aqui ao tema da análise da urina de Hipócrates. Isto para dizer o quê? Que a análise da urina sempre fascinou os médicos e foi durante muitos séculos a principal ferramenta, a par da observação do doente, a principal ferramenta de análise dos humores e do funcionamento do organismo. Vem desde a antiguidade egípcia, encontraram-se papiros, um deles que mostra um doente a entregar uma amostra de urina ao Deus. Se calhar, era o Serviço Nacional de Saúde Egípcio. Entregar uma amostra de urina a Deus Ra, depois vem Hipócrates, e a partir daí a urina acompanhou o trabalho médico e o imaginário à volta da medicina, e está representado então em inúmeras obras de arte, são das mais bonitas, o médico com uma amostra de urina colocada, exposta ao sol, para procurar pequenas nuances. E também se juntava aí o uso dos outros sentidos, o olfato e até o paladar. Imagine só. Enfim, mas muitas obras. E então, o paladar do médico. O médico tinha que provar a urina. Olha, mas diagnosticavam muitas vezes diabetes, por exemplo. E então, a Escola Flamenga tem pintores que retrataram a atividade médica e em muitas delas aparece realmente essa análise de urina. Muito bem. Dr. Paulo Santos, diretor do Serviço de Nefrologia da ULS de Médio Tejo e grande defensor e, acabámos de descobrir, propagandista daquilo que é a saúde, não só a saúde dos rins, mas a excepcionalidade deste órgão. Muito, muito obrigada, doutora. Eu estava a brincar, obviamente, mas na verdade creio que foi um programa um episódio muito interessante para explicar às pessoas que devem, sobretudo, proteger os seus rins. Eles são preciosos, podemos viver sem um deles, mas não podemos viver sem um. Muito obrigada, doutora. Muito obrigado, Filipe, foi um prazer. O Haja Saúde volta daqui a 15 dias, neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais: Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar, e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.
O Haja Saúde regressa daqui a 15 dias. Fique bem. Até lá.